Olá, pessoal que nos assistem, mais uma vez, as nossas saudações. Meet the Leader com vocês aqui, Venceslau e Valmara. Valmara. Olá a todos, mais uma vez, saudações a todos que se juntam a nós para mais um momento de conversa. O nosso programa Meet the Leader, a visão é uma conversa na mesa, uma conversa onde não só os líderes falam, como também os nossos convidados entrevistam os líderes. É um formato diferente, porque aquilo que nós estamos habituados é termos convidados e os convidados são entrevistados. No Meet the Leader, vocês vão ter a oportunidade de serem convidados para perguntarem e nós também perguntarmos e termos uma conversa aberta para aquilo que é o avanço do reino com conhecimento e partilha do saber. Para o dia de hoje, o que é que nós temos como convidados, Val? Temos cá duas visões, dois pensadores e queríamos apresentar. Vamos deixar que os nossos convidados se apresentem. Pastor Daniel e Enzo. Vamos dar lugar aos mais novos. O lugar dos mais novos. Eu sou o Enzo, Enzo Veloso, servo de Deus, estudante, filho. E estou aqui. Muito obrigado pelo convite, doutor, e Valmara pela honra de poder estar aqui a partilhar a mesma mesa com vocês, onde eu posso ter a oportunidade de tirar dúvidas, fazer perguntas e crescer junto com vocês aqui. Uau, que bom. Muito bem, eu sou o Daniel Martins Vuns, filho de Deus, servo de Deus Altíssimo, sou pastor, sou educador financeiro, sou autor de 2 grandes livros e quero agradecer a Deus por cruzar o vosso caminho, por me permitirem estar aqui, pelo convite formulado. Para mim é uma honra fazer parte deste podcast Meet the Leader. Muito obrigado. E já agora, pastor, antes de nós começarmos, nos poderia falar rapidamente dos títulos e o que é que escreveu nestes livros? Eu escrevi 2 livros. O primeiro foi A Doença do Dinheiro, Cansei de Ser Pobre. Ok. Porque em 2017 observei que o povo reclamava muito por conta da crise que o país começou a vivenciar desde 2014, a baixa do preço do petróleo. E isso fez com que a inflação subisse e muita gente perdeu o poder de compra. E as pessoas começaram a reclamar, a crise vai nos matar, perdemos o poder de compra. Então Deus colocou no meu coração escrever um livro que fala sobre educação financeira. E onde é que nós podemos encontrar esse livro, pastor? Olha, este livro pode ser encontrado, não está em nenhuma livraria. Ok. Nós estamos a fazer a venda ao domicílio, temos uma equipa que faz a venda ao domicílio. Se Podes alguém deixar quiser, o número? 934 76 48 98. E o segundo livro, qual é? Não corra atrás do sucesso. Uau! Esse é bom! Esse até dá um bom título para uma pregação, pastor. Exatamente. Não corra atrás do sucesso. Eles falam de desenvolvimento pessoal. E os meus livros têm algo em comum. Os meus livros procuram defender a ideia de que todos os princípios do desenvolvimento pessoal e todos os princípios da educação financeira estão na Bíblia. Yes. Então eu trouxe essa tese. E muita gente diz que, por que você não escreveu só um livro cristão? Eu disse, não. Esse livro é para fora. É para provar às pessoas aquilo que Paulo escreveu em Colossenses, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então eu trago os princípios que os grandes gurus colocam como os princípios do desenvolvimento pessoal e eu procuro apresentar às pessoas que todos esses princípios eles foram buscar na Bíblia. E eu coloco um texto bíblico que justifica o princípio que eles trazem. Então, essa foi a ideia. Uau! E é uma forma também do pastor contribuir com aquilo que Deus tem depositado. Exatamente. Do conhecimento na sua vida como partilha, não é? Exatamente. E nós temos muitos testemunhos, Dr. Venceslau. Há pessoas que dizem, olha, eu nunca mais fui à igreja, mas quando li o teu livro, comecei a ir à igreja novamente. Eu estava distante de Deus. Quando li o teu livro, eu pensava que era só princípios de educação financeira, mas voltei a ter um relacionamento com Deus. Então, Deus me deu essa estratégia como uma ferramenta de evangelismo. Eu digo às pessoas que os meus livros não são apenas de desenvolvimento pessoal e educação financeira. É uma estratégia que Deus colocou no meu coração para alcançar aquelas pessoas que não entram na igreja e não vão ler um livro cristão. Então Deus colocou isso no meu coração. E eu uso também nas minhas palestras essa estratégia. Muito bem, muito bem. O pastor também tem um podcast. Depois vocês sigam aí a página do pastor Vunge. É alguém que eu conheço perfeitamente.
um homem intelectual do reino acima de qualquer coisa, que vale a pena ouvi-lo. Hoje nos propusemos trazer duas gerações, uma mais nova em relação à outra, fazendo uso daquilo que a Bíblia diz, né? Os mais velhos terão visões, os mais velhos terão sonhos, os mais novos terão visões. Acho que é isso. Exatamente. Tem que voltar a ler a Bíblia. Não? Exatamente, exatamente isso. É exatamente isso. Então estou mais calmo. E nessa perspectiva nós temos aqui duas gerações e a nossa conversa aqui no Mito de Líder do dia de hoje é efetivamente falarmos sobre a vida cristã na diáspora, dos jovens no caso, e o pastor como também líder de jovens, a vida dos jovens aqui em Angola. Duas gerações na mesma mesa, duas gerações diferentes na mesma mesa, duas cosmovisões diferentes. O Enzo vai nos trazer uma abordagem mais da diáspora, o pastor mais interna, o que pressupõe dizer que quem estiver a nos ouvir vai sair daqui riquíssimo com tudo que nós vamos apresentar. Val, quer fazer a primeira pergunta? Quero sim. O pastor fez um comentário com relação ao segundo livro. Não é que disse que a intenção é mesmo atrair o que está fora, não é porque está dentro. Exato. E eu tive contato com um apóstolo da Reforma que trouxe um conhecimento sobre a igreja no lugar de trabalho, onde ele estabelece as 7 esferas de influência, onde tendo a igreja preparada, equipada para poder influenciar a sociedade em diferentes áreas, desde a política, a economia, entretenimento e artes, família, educação, e não só são setárias. E quando o pastor falou sobre esse aspecto da intencionalidade de influenciar e atrair o que está fora para dentro, pastor, mas nós vemos uma luta interna de muitos jovens, que é onde eles querem buscar a Deus com a intencionalidade, mas ao mesmo tempo acabam por ter uma lacuna entre essa busca intencional e profunda e aquilo que é o local de trabalho, o mercado de trabalho. Porque muitas vezes nós jovens fomos imputidos de que aquilo que o mundo oferece, o trabalho, é pecado, é conotado como errado. Então acabamos por nos desligar daquilo e sem termos domínio daquelas áreas que Deus nos comissionou a dominar. E acabamos por dar o domínio a essas áreas ao mundo. Deixamos o domínio ao mundo e nos guardamos a igreja e permanecemos na igreja. Como é que o pastor... quais são as estratégias, para além do livro, como é que o pastor vê, qual é o incentivo que dá a esses jovens de que sim podemos conciliar aquilo que é sagrado e podemos trazer esse conhecimento, esse treinamento que nós recebemos da igreja para influenciar o que é do mundo? Muito bom, excelente pergunta, muito obrigado. Para dizer que Jesus, no seu Sermão do Monte, trouxe algo muito interessante. Ele falou aos seus discípulos que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele concluiu dizendo: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu vou trazer um exemplo de um personagem bíblico, José. Quando José interpretou o sonho de Faraó, o Faraó fez uma exclamação muito interessante que vai de encontro à sua pergunta. O Faraó disse: há aqui alguém entre nós, um homem sábio, que se achou nele o Espírito de Deus? Uau. Por que o Faraó chegou a essa conclusão? Porque José demonstrou uma sabedoria que nenhum sábio, nenhum mago do Egito conseguiu demonstrar. Então o Faraó conseguiu ver que o que estava em José é algo superior, é algo excelente. Então isso significa dizer, nós, os jovens cristãos, nós temos que ter a mentalidade de que quando estamos fora, nós precisamos resplandecer a luz que está em nós. E essa luz não é só falar da palavra de Deus. Eu aprendi algo. As nossas ações pregam um melhor sermão do que as nossas palavras. Então, se você, no mundo acadêmico, no mundo profissional, for uma pessoa excelente, for uma pessoa de caráter, de princípio, todo mundo vai querer saber o que te diferencia de nós. A título de exemplo, quando estudei no ensino médio, eu fui
um dos mais inteligentes da minha sala. Eu tirava boas notas em todas as cadeiras. E um dia todos os meus colegas se reuniram e disseram: Daniel, hoje vais ter que nos dizer o segredo. Qual é o segredo? Por que você tira nota mais alta em todas as disciplinas? E eu disse: meu segredo é Jesus. Então, ser excelente, ser inteligente, demonstrar sabedoria no mundo acadêmico e no mundo profissional é uma porta para você pregar o evangelho. Yes. Porque as pessoas dificilmente vão acreditar num Deus quando o seu representante é o mais burro da sala. Calma aí. Vocês entenderam que o pastor disse que a sabedoria é um meio pelo qual nós temos para, ou entender que é uma porta Exatamente. para pregar o evangelho. Exatamente. Muito profundo. Como é que Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel, Sadraque e Mesaque? Na inteligência. Exato. A Bíblia diz que se achou em Daniel um espírito excelente e de inteligência e sabedoria. Então, quando nós olhamos para jovens, e aqui eu vou passar para o Enzo, quando olhamos para jovens cristãos, e o Enzo foi líder de jovens, inclusive, quando olhamos para os jovens em Portugal, será que nós conseguimos encontrar em os jovens que conseguem combinar propósito, estudo, igreja, ou nós vamos só encontrar jovens que estão mais perdidos nas festas, não é? E termos assim um nível de jovens cristãos que não glorificam, como acabou de dizer o pastor, na sabedoria, quando estão na escola, na excelência, no serviço. Será que na diáspora, onde você está inserido, no teu mercado, qual é a avaliação que o Enzo faz da juventude nesse sentido? A avaliação que eu faço é que nós, infelizmente, os jovens, nós estamos muito à busca da satisfação material. E muitas vezes nós não vemos que essa satisfação vem pela busca pela sabedoria. Porque só a sabedoria é que nos permite ver aquilo que não é visto na ignorância. É que nos permite fazer aquilo que nós achamos que não conseguimos. Então, a ausência dessa busca e a procura de satisfação, vou dizer carnal, vou dizer física, causa esta cegueira espiritual, em que nós não nos conseguimos ver capazes de fazer, em que nós não nos conseguimos ver capazes de ensinar. Então, a ausência dessa busca é que causa exatamente essas lacunas todas da e não nossa será geração. também porque, será que é possível conciliar estudo, trabalho e viver debaixo de um propósito como jovem em Portugal? É possível? Perfeitamente. É possível. Só que o nosso problema está exatamente em não separar as águas. Ok. Nós não, muitas vezes nós estamos tão envolvidos numa certa área e que acabamos deixando lacunas. E o que é que acontece? Muitas vezes estamos focados no trabalho e nosso secreto é prejudicado. Estamos focados na busca pela sabedoria divina e não nos focamos naquilo que é o que é necessário, que é o estudo, né? Para nós avançarmos profissionalmente, nós precisamos de estudar. Então, a ausência de saber fazer essa distribuição causa exatamente essas lacunas todas que estamos aqui a tratar. E antes de passar a Valmara, eu vou perguntar algo ao pastor. Qual o conselho que o pastor daria a um jovem que deseja buscar a Deus, mas sente-se perdido? Ok, muito interessante. As pessoas normalmente sentem-se perdidas quando não descobriram o seu verdadeiro propósito. Okay. Eu tenho dito às pessoas que tudo foi feito com um propósito. Este microfone foi feito com um propósito. E normalmente quem define o propósito de um produto é quem fabricou o produto. Então, se você quer saber como funciona um determinado produto, você tem duas opções. Primeiro, entrevistar o produtor. Segundo, ler um manual que o produtor coloca acompanhado do produto. Normalmente, quando compramos o iPhone, vem acompanhado com o manual de instrução. Quando compramos uma geleira, vem acompanhado com o manual de instrução. Então, você pode perguntar diretamente ao produtor ou ler o manual de instrução. Então, o que eu digo aos jovens é que se você está perdido, não sabe por que Deus te colocou neste mundo, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, entra na presença de Deus, busca Deus intensamente e leia a palavra de Deus. Porque tudo que nós precisamos para funcionar, para dar certo nesta vida,
está na Bíblia. Por isso é que eu defendi de forma veementemente e de forma ferronha nos meus livros que todos os princípios do sucesso estão na Bíblia. E eu digo às pessoas, se você está perdido em educação, em finanças, você só precisa ler 2 livros da Bíblia, Eclesiastes e Provérbios. Você vai se encontrar financeiramente. Então, se você buscar a Deus e perguntar a Deus por que eu estou aqui na Terra, porque Deus tem uma agenda para cada um de nós. E muitas das vezes nós vivemos a vida sem consultar a vontade de Deus em nossas vidas. Deus já estabelece, a Bíblia diz que Deus conhece o fim desde o princípio. Então, se você perguntar a Deus, Senhor, por que você me colocou aqui na Terra? Qual é a tua agenda para com a minha vida? Como é que eu posso contribuir para aquilo que é o seu maior propósito? Acho que Deus vai lhe responder. Uau! Como disse, é uma conversa. E nós temos aqui a Valmara, né, que não deixa de ser uma jovem líder. E Valmara, a minha pergunta para a Valmara, como jovem, como alguém que teve momentos que foi exposta a um conhecimento profundo e relacionamento com Deus e tomar decisões no campo de renúncias. Como é que a Valmara avalia o estado atual dos jovens na diáspora, uma vez que também está inserida, e como avaliava os jovens no passado? Porque eu sei que a Valmara converteu-se estando na diáspora e tendo um leque de possibilidades, por exemplo, de continuar a ter uma vida longe de Deus, por exemplo. Então, o que é que achas que foi fundamental naquela altura, aquela tomada de decisão, e o que é que não vês isso hoje nos jovens? Uma das coisas que tem acontecido muito na nossa geração é a busca por propósito, é a busca por... existe algo insaciável dentro do ser humano em geral, e digo isso muito na geração de agora, que é uma geração que é muito... É uma geração que critica, que questiona, uma geração que tem muitos questionamentos. E já vem com um anseio por saber propósito e saber e ter esses questionamentos. E uma das coisas que eu vi aconteceu não só comigo, mas aconteceu com vários jovens que foram se separando das famílias, foram viver em diferentes países, e aonde nessa busca insaciável de propósito, muitos às vezes na universidade se encontravam, ok, eu estou aqui a estudar isso, mas não vejo propósito. Nessa busca, muitos acabaram por encontrar Deus. Então, às vezes, essa separação da família, essa separação daquilo que é familiar, que é a tua cultura, que é a nossa zona de conforto, acaba por nos forçar e nos obriga a procurar algo que é maior que nós e que acaba por ser Deus. E que eu tive essa oportunidade, comigo aconteceu assim. Eu conheço muitos casos de muitas amigas, muitos amigos que também se encontraram na mesma posição que eu e que acabaram por conhecer Deus e encontrar Deus nessa caminhada. Mas infelizmente não tem sido assim. Tem acontecido um fenômeno que é a nível global, que é a exposição à espiritualidade. Só que a exposição à espiritualidade em si não é tão boa quando não é com a verdade. Como é que eu vou explicar? Por conta da crise de identidade, muitas vezes nos jovens, a procura de propósito, tenho visto um fenômeno social onde muitas discotecas têm fechado em diferentes partes do mundo, onde muitos jovens hoje já não consomem comidas que não são boas para o bem-estar, refrigerantes, optam mais pela água. Tem estudos que a venda de água está a subir, o investimento de água, muitas pessoas querem fazer isso. Por quê? As pessoas começaram a perceber e analisar que essa nova geração está à procura de algo maior, está à procura de sentido de vida. E por conta disso, muitos jovens têm se refugiado na espiritualidade. Mas, infelizmente, há um lado que é a espiritualidade da verdade e há outro lado que não é a espiritualidade com a verdade. Que há de modo aberto, que os jovens vêm e se expõem de modo aberto e falam que eu sigo o satanismo, a magia. Por quê? Porque há uma sede de buscar aquilo que é espiritual, há uma sede. Então, infelizmente, embora nós temos as pessoas que têm procurado,
mas não têm encontrado, nem todos têm encontrado essa verdade. Eu também posso dizer que é um vazio existencial. Exato. Porque as pessoas, depois de conquistarem algumas coisas na vida, se não tiverem Deus, elas sentem esse vazio. Exato. E elas querem preencher com muitas coisas. Discoteca, uns vão preencher com drogas, outros vão preencher com a espiritualidade. Então, eu digo às pessoas que se você não encontrar Deus, porque esse vazio só é preenchido com a presença de Deus. Se você não encontrar Deus, aquilo que a Vomara chamou da verdade, você vai continuar perdido. Sim. E hoje também temos o perigo, com o advento das redes sociais, o avanço da plataforma do YouTube. Há muitos gurus espirituais por aí. Exato. E há muita gente que, infelizmente, escolhe errado o seu guru. Então é importante termos plataformas como esta, que orientam principalmente a juventude. Mas eu quero fazer uma pergunta ao Dr. Venceslau, como cidadão do mundo. Qual é a sua perspectiva sobre o jovem a nível do mundo? Os jovens querem realmente Deus ou querem as bênçãos de Deus? Uau, eu diria muito as bênçãos de Deus, porque o mundo hoje está muito rápido naquilo que é uma cobrança do consumo. Yes. O mundo está hoje formatado para que tudo que nós formos fazendo, ela pressupõe uma moeda de troca. Exato. Então os telefones hoje vão trazer um conjunto de dispositivos que os jovens precisam pagar. Tudo que nós vamos fazendo hoje precisamos pagar. E nós estamos a verificar um fenómeno. Aquilo que a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Hoje a filantropia genuína, até não entraria muito na filantropia, mas a essência de partilhar, não é? Nem vou falar filantropia, é mesmo o conceito da partilha. Hoje isso desapareceu. Onde eu poderia tirar o que é meu, dar a quem não tem, vou à escola, dar a quem não tem, e nós crescemos com isso. Então, vamos ver um mundo que, por um lado, está a exigir. Vamos ver um outro fenômeno. Quais são as influências hoje para essa nova geração? Hoje, eu reparo que a juventude está sem referências. Exato. Sem referências. Anteriormente nós tínhamos muito boas referências, hoje já não. Então começo a ver que efetivamente está a faltar aqui uma transferência ou uma vivência de construção de legado. O que é que isso quer dizer? A geração mais adulta trabalhar no sentido de transmitir aqueles valores que eles receberam outrora e transmitiram, por exemplo, na minha geração. Exato. Eu sou e faço parte, provavelmente, da última geração em que vou em algum lugar, as pessoas, as primeiras palavras que dizem, o jovem é muito educado. E às vezes faço isso de forma inconsciente. É só por saber aquele rito que eu tive em casa. Hoje já não se verifica tanto assim nos jovens. Por quê? Porque eles estão a ser muito mais formados com vários dispositivos sociais do que propriamente a transferência de princípios e valores por parte de uma geração. Então, quer do ponto de vista da igreja, quer do ponto de vista social, vai faltando muita referência para essa juventude. E isso tem sido um dos grandes desafios que eu vou vendo a nível mundial, é dos maiores desafios. Vou me apegar nesse último aspecto que levantou, da falta de referência. E aqui quero comentar de todos. Principalmente do Dr. Davomar, porque não estou te excluindo. A nossa geração, né, é que devia ser a referência para a geração do Enzo. Isso. A pergunta é, por que nós estamos a falhar se nós tivemos referência? Uau. A nossa geração teve referência. Onde é que nós estamos a falhar? O que é que nós não estamos a entregar a essa geração para eles conseguirem nos ver como referência? Primeiro, eu só trabalharia no tema do legado. Nós não temos a consciência do que significa a construção do legado. A sociedade, ou a nossa geração, virou muito imediatista. Viver
trabalhar para usufruir daquilo que ele está a trabalhar. Não Exato. quer dizer que não deve usufruir, mas já não estamos a ter aqui uma consciência de viver para trabalhar, para usufruir daquilo que eu estou a trabalhar, mas também para deixar para quem vem. Não sei se dá para perceber. Percebes? E quando eu digo deixar para quem vem, não se trata dos meus filhos. É olharmos para fora. Exato. Quem me puxava a orelha não era 100% ou todos os dias o meu pai. Exato. Era também a minha vizinha. E puxava minhas orelhas no sentido de eu preciso te disciplinar para você ser uma boa referência amanhã. Só que esse gesto hoje, na nossa geração, vai causar outro tipo de conflitos. Então, as pessoas estão muito viradas para si. Acordar, ir viver, ir trabalhar para resolver os seus problemas e os problemas das suas famílias. Não querem olhar muito para as próximas gerações. Inclusive, quando alguém se coloca numa posição de pensar para o futuro, né? Nós temos um lema que quem planta uma tâmara não come a tâmara, porque a tâmara leva 100 anos para poder dar o fruto, não é? Então, quem planta a tâmara está a plantar para a próxima geração. Quando às vezes nós abdicamos daquilo que são os nossos lucros para colocar à disposição de um trabalho estruturado, social, para as comunidades carenciadas, escolas, por exemplo, nosso projeto para os jovens que estão na diáspora, alguns que vão se beneficiando de de uma bolsa de estudo de forma paliativa, mas esse tipo de iniciativas. Quando o Venceslau, por exemplo, na universidade, o meu salário era transferido para os estudantes brilhantes, mas que não tinham condições. Eu estava a abdicar de ganho, mas entendia que alguém fez isso, vou reproduzir esse modelo. Entretanto, este pensamento não está de forma institucionalizada. Ela está muito residual. Um ou outro faz. Mas isso tinha que ser um conceito que deveríamos desenvolver como uma consciência nacional para todo mundo. Então, eu aqui olharia mais no campo do imediatismo, olharia muito no campo do egocentrismo como sendo dos principais obstáculos para que a geração do Enzo não tenham referências, não é? Exato. Por exemplo, termino com isso. Me preservar do ponto de vista da santidade, me preservar do ponto de vista do caráter, não se trata tão somente de uma paz de espírito em mim, mas também transmitir princípios e valores para as próximas gerações. Então, é um sacrifício pessoal que tem um impacto para as próximas gerações. Exatamente. Hoje é um dos posicionamentos. Eu e a Val temos falado muito sobre isso e eu tenho dito a Val. O que eu mais quero é que, se porventura um jovem precisar de referência, diga, está aí o Venceslau. Então vou construindo, vivendo, trabalhando para que isto venha a acontecer. Muito bem. Vomara, tem alguma coisa a dizer? Sim, um dos aspectos eu acho que é o individualismo. Nós, quando passamos a ser mais individualistas, nós não prestamos atenção naquilo que é a construção do legado, como o doutor disse. E o legado tem a ver com propósito, e o propósito é sempre ao outro. Então, quando eu quebro essa estrutura de legado e propósito, não é? Eu me posiciono no pedestal do individualismo, aquilo que é para mim, aquilo que eu estou a construir para mim, aquilo que... E às vezes, muitas vezes, nós queremos ser referência só nós. Não queremos deixar que esse legado passe para a próxima geração, porque talvez eu seja referência hoje para um Enzo, mas eu não vou conseguir ser referência para as próximas gerações. Então eu tenho que treinar alguém como o Enzo, para o Enzo ser a referência daqueles que já não vão me ver e não vão me ouvir. Então, eu acho que é o aspecto mais individualista que infelizmente nós temos muito isso, que hoje nós não vemos, não temos essa visão mais coletiva, somos mais individualistas e uma geração competindo com outra geração. Os que têm que aprender não querem aprender porque acham que aqueles erros, até com os erros nós aprendemos. Exato.
Então, os que têm que aprender não querem aprender, não querem sentar para aprender, querem fazer de forma autónoma, hoje querem aprender com qualquer outra coisa, menos com aqueles que têm experiência. Yes. E os que têm que ensinar, muitas vezes não estão preparados nem estão na posição de ensinar. Então, há essa quebra aí também, da comparação. Eu quero ser a única, eu quero ser a maior. E acabo por nem entender que isso é um impacto muito grande naquilo que são as próximas gerações. Se eu estou a fazer algo que é muito bom, eu tenho que ter consciência de tenho que deixar as próximas gerações preparadas para darem continuidade àquilo que é muito bom impactar a sociedade. Mas se eu quiser permanecer como a melhor, posso ter quebras na mensagem que eu quero passar para impactar as próximas gerações. Uau. Pastor, antes de passar para o Enzo, minha pergunta para o pastor é: quais são os desafios que vai encontrando nessa fase como pastor Exato. para alinhar uma geração que é a do Enzo? Uau. Uau, não tem sido fácil, porque eu trabalho com jovens já há muitos anos. Fui líder de jovens. Nós chamamos na nossa igreja jovens regulares, que é consideramos os adolescentes, dos 12 até aos 24 anos. Depois fui líder dos jovens adultos, dos 24 até aos 45 anos. E sempre foi um desafio alinhar jovem, principalmente aos princípios. E eu vejo que o maior desafio hoje para um pastor é encontrar jovens que estão a crescer como profissional e que ao mesmo tempo cumprem princípios. O que acontece com muitos jovens? Eles até os 18 anos são fervorosos, frequentam a igreja, até os 24 anos estão lá aprendendo, orando, buscando a Deus de forma fervorosa. Mas quando começam a crescer profissionalmente, eles começam a se desviar. E nós vivemos muito na minha igreja esse fenômeno. Os jovens, quando conseguem um bom emprego, deixam de vir à igreja. Ou seja, esquecem todos aqueles princípios que aprenderam desde a adolescência até a fase adulta. Então, os desafios do mundo profissional muitas vezes têm tirado as pessoas da presença de Deus. Eu tenho dito que aos jovens, você não pode permitir que a bênção de Deus te afaste da presença de Deus. Porque esse é o grande problema que nós vivenciamos hoje. Mas também quero dizer que muitos jovens têm enfrentado outros desafios, que é a questão da santidade, se manter santo, por conta da exposição que hoje temos com as redes sociais. Há muita gente vendo coisas que não deviam ver, ouvindo coisas que não deviam ouvir, estando em ambientes que não deviam estar, e não conseguem preservar a sua santidade, mesmo estando dentro da igreja. Nós vimos jovens que são líderes de jovens, são líderes de igreja, mas que caem em vários tipos de pecado que até deixa a desejar. Então, hoje, o grande desafio que a juventude tem é se manter firme, mesmo conquistando o mundo, ou seja, conquistando o mundo e não se perdendo no mundo, e manter a sua pureza. Esse é um grande desafio. Esse é um tema que tem sido muito discutido, o tema das redes sociais. E aqui eu vou olhar para o Enzo. Por exemplo, hoje, honestamente falando, eu diria que as redes sociais a mim já não me afetam. Enzo, como um jovem, ao teu ver, pode, e se é possível, transformar as redes sociais como sendo um mecanismo para edificação e crescimento espiritual? Falando nisso, nós tocamos novamente no tema que foi abordado no início sobre a identidade. Porque alguém que não tem identidade, que não sabe a sua identidade em Cristo, não tem uma direção. E lá toco outra vez quando o Dr. Venceslau falou das referências. Quem são as nossas referências? O jovem precisa de satisfação momentânea, precisa de motivação. Quem é que nos motiva a ser? O que é que acontece? Por não termos aqui, nós procuramos fora. E quem nós procuramos fora normalmente não está alinhado. Não tem como nós termos alinhamento assim. Então, a falta de mais velhos dispostos a criar legado, a ser exemplo para as próximas gerações, é que causa essa perdição nos jovens. Então aqui o Enzo vai trazer uma coisa que nós vamos ficar numa roda, num círculo, onde
os jovens olham para os mais velhos olham para os jovens. Exato. E não deixa de ter razão quando disse que há uma necessidade de um posicionamento dos mais velhos. Então, mais do que nós também estarmos a olhar para esses jovens e falar os jovens, é um pouquinho daquilo que Jesus diz: olha primeiro no teu olho antes de querer tirar o que está no olho do outro, né? Então, pastor, há ou não há uma responsabilização na perdição massiva dos jovens hoje, dessa geração, por conta de uma falta de posicionamento dos mais velhos? Ok. Vamos falar mesmo da nossa geração. A título de exemplo, eu escrevi o meu livro Não Corra Atrás de Sucesso, não porque eu queria escrever o livro. Não foi algo intencional. Eu coloquei uma pergunta nas redes sociais, no Facebook. Se você tivesse o privilégio de sentar comigo numa mesa para tomar um café, quais são as perguntas que você me faria? E eu recebi 79 perguntas. Das 70, eu, como sou educador financeiro e pastor, eu pensei que a maior parte das perguntas seriam sobre educação financeira ou sobre espiritualidade. Mas o que mais chamou a minha atenção é que foram 56 perguntas relacionadas ao sucesso. Uau. Como fazer para ter sucesso? Como é que você conseguiu sucesso? Como você... E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu ensino sobre educação financeira, eu sou pastor, ninguém quer saber disso. Eu recebi por aí 24 perguntas sobre educação financeira, 17 perguntas sobre outros assuntos. Então aquilo começou a acender uma luz na minha mente. Hoje os jovens estão ávidos para ter sucesso. Exato. Então eu decidi me posicionar. Doutor Venceslau. Então vou escrever um livro sobre o sucesso. Mas qual vai ser o tema? Já que todo mundo está a me perguntar o que fazer para ter sucesso, a minha resposta vai ser: não corra atrás do sucesso. E eu escrevi 7 princípios para você se tornar relevante na sua área de atuação, e aí sim o sucesso vai correr à sua atrás. Então, para dizer o quê? Eu, pelo menos, tenho me posicionado. Ok. E uma das coisas que eu digo sempre às pessoas: o meu maior público-alvo são os jovens. Porque quando cresci também não tive muitas referências. Eu tinha uma referência no meu bairro, eu cresci no município da Samba, aqui no Zamba 2. Nós tínhamos vários grupos aí que faziam confusão. E eu não tinha muitas referências. Mas no final da rua, tinha um jovem que estudava na faculdade de economia. O único jovem em todo o bairro que estava na faculdade. Ok. E aquela pessoa se tornou a minha referência. E por ironia do destino, eu entrei na faculdade de economia, lhe encontrei lá, lhe passei, lhe deixei lá. Então, não tendo referência, e eu aprendi, comecei a buscar referências fora. Em filosofia, desculpa, pastor, chama-se a lei da negação, onde o novo nega o mais velho. Quer dizer que o pastor foi lá negar, não de forma pejorativa, mas no sentido de fazer muito mais e melhor do que aquilo que ele tinha como referência. Então fui buscar referência fora. Uma das minhas referências foi o Dr. Miles Monroe. Eu consumi quase tudo do Miles Monroe que está na internet. Os livros, comprei vários livros dele, li os livros dele. E Miles Monroe dizia algo muito interessante: aquilo que mais te incomoda é aquilo que Deus te chamou para corrigir. Então, a falta de leitura nesses jovens também pode ser um elemento de perdição hoje, vamos assim dizer? Exatamente. Com o advento das redes sociais, as pessoas ganharam preguiça em ler. E eu aprendi algo com o Nelson Mandela. Ele dizia que a educação é o nosso passaporte para o futuro. O amanhã pertence àqueles que se preparam hoje. Sim. E eu também aprendi com o Dr. Miles Monroe que o sucesso acontece quando a oportunidade e a preparação se encontram. Então, enquanto não há oportunidade, você precisa se preparar. E hoje muitos jovens não gostam de ler. Então, pastor, só para adicionar no seu comentário, podemos transformar esses equipamentos como sendo ferramentas para o meu crescimento espiritual, como o meu crescimento acadêmico? Podemos. Okay. A título de exemplo, não tendo referência, eu decidi ser uma referência. Uau. Eu disse comigo mesmo: já que eu não tenho referência, eu vou ser a referência do meu bairro. Eu vou ser a referência nas redes sociais. Eu vou me posicionar nas redes sociais. Vou ensinar sobre educação financeira, vou ensinar sobre desenvolvimento pessoal, mas à luz das escrituras. Eu vou buscar conhecimento. Eu decidi comprar 2 livros por mês.
E eu uso esse dispositivo como uma academia. Todas as vezes, pastor, que eu estou no meu carro, eu fico a ouvir um audiolivro, uma pregação ou uma palestra. Eu faço isso há mais de 10 anos. Então, juventude Exato. que nos assiste, percebam uma coisa. Parem de reclamar que não há livros, que não há referências. Uma das maiores referências está na tomada de decisão Yes. de como vais dar utilidade no equipamento que você tem na mão. Exatamente. O telefone. Ela pode se tornar na sua maior referência, porque ali você vai descobrir um leque, um universo de possibilidades para construires um amanhã melhor. Uau! Vomar, para o Enzo, tens alguma questão? Enzo, quais seriam aquilo que são pressões que um jovem passa, que tu gostarias que a igreja ou que a liderança da igreja ou que as tuas referências abordassem um bocado mais? Que às vezes na igreja nós, não sei se devo usar essa palavra, mas às vezes tratamos alguns temas de modo assim mais superficiais, não é? Em vez de aplicarmos de uma maneira mais prática, e nós vemos frustrações, por exemplo, ouvimos depressão, isso não existe cá na África, não temos isso, mas é uma realidade que muitos jovens enfrentam e de nós vermos mesmo jovens dentro da igreja passando por problemas emocionais, depressão, ansiedade, muitos até levam-se a tirar a própria vida, porque estão num mundo só deles, que não conseguem partilhar, não têm a capacidade de partilhar, ou até sentem-se inibidos em partilhar com um líder da igreja. Quais são esses aspectos ou temas que tu gostarias que a igreja, que os líderes da igreja partilhassem de modo mais aberto, mais vulnerável? Dizer, olha, um líder da igreja ter a coragem de dizer, a vulnerabilidade de dizer, eu passei por isso, eu fiz isso, eu enfrentei isso. Não vai tirar a autoridade da liderança, não vai diminuir a liderança, mas se calhar é um tema a ser abordado que vai tornar a liderança se calhar mais humano e dizer, se ele conseguiu, eu também consigo, e ver se calhar esse líder com mais referência, com maior referência. Quais são alguns aspectos que tu achas que os líderes ou a igreja devia tratar? A igreja faz algo muito bem, trabalha na área da renúncia e do sacrifício. Só que o jovem não olha para o deserto como um lugar de construção. E você não ver o deserto como um lugar para você sentar e juntar as chaves para conseguir alcançar o que você almeja, o que você deseja. A ausência desse entendimento impede os jovens de prevalecer. Então, os pastores fazem isso muito bem, a igreja faz isso muito bem. Só que com tanta dopamina que está nas redes sociais, com tanta informação que existe, muitas vezes o aconselhamento espiritual, a dica espiritual do pastor é ignorada. Porque o imediatismo, a vontade de sair daqui rápido para ir atrás, impede-nos muitas vezes de juntar as mais chaves necessárias que nós precisamos para alcançar aquilo que nós queremos. Então, aquilo que eu peço aos pastores, aos servos, aos líderes, é que não desistam dos jovens. Não é uma geração fácil, principalmente porque estamos todos presos aqui. Hoje em dia, para falarmos de temas básicos, nós já não conseguimos pensar. Exato. Porque não estamos à procura. Sim. Eu sou o ChatGPT. Não queremos nos construir. Não queremos nos construir. Por quê? Porque quando eu precisar de alguma coisa, eu venho aqui. Exato. Exato. Eu não preciso de ter aqui. Porque eu tenho isso carregado. A minha preocupação hoje tem sido carregar isso e garantir que isso não se desliga. Por quê? Porque sem isso, eu não consigo desenvolver. Então, é essa exatamente a maior luta que os líderes hoje podem encontrar, a meu ver. E aqui o grande problema também é que nós, a liderança pastoral, muitas vezes nos preocupamos mais com a população adulta da igreja. Exatamente. Porque é aquela que economicamente sustenta a igreja. Uau. Exatamente. E nos esquecemos. Pastor, isso aqui, se fosse no Brasil, diriam, isso aqui dá um bom corte. Isso aqui dá um bom corte. Exatamente. Mas então, nós estamos muito preocupados em suprir as necessidades dos adultos. Exato. E nos esquecemos que os adolescentes estão a se perder num quarto escuro com uma tela Exatamente. de telefone. E
temas relevantes para os adolescentes, para os jovens, dificilmente nós discutimos na igreja. Uau. Então, aqui é uma chamada de atenção para nós, os líderes. Sabemos que quem sustenta a igreja são aqueles que dão dízimo, ação de graças, oferta. Mas quem vai ser os nossos líderes daqui a algum tempo são os jovens, são os adolescentes. Então nós temos que começar a preparar aquelas pessoas que vão nos liderar. Exato. O meu futuro pastor está no departamento infantil, está na escola dominical. Então eu preciso investir no departamento infantil para que o meu futuro pastor consiga crescer de forma saudável, emocional, espiritualmente, para amanhã me sustentar espiritualmente também. Porque senão vamos ter um grande problema. Tem um texto muito interessante na palavra Oséias 4:6, que é famoso, né? Deus clamou, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Sabe o que mais me chama a atenção, Dr. Venceslau? É que nós, a igreja, os crentes, nós só conhecemos essa parte do verso, que é um verso muito extenso. E essa é apenas a parte A do verso. A parte B e C, Deus disse ao profeta: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, também eu vou rejeitar a ti e os teus filhos. Ou seja, a culpa do povo perecer não estava na falta do conhecimento. É uma liderança que exatamente, uma liderança busca pelo conhecimento. Negligenciou o conhecimento. Isso é muito profundo. Então, uma necessidade dos pastores continuarem, os líderes continuarem a se preparar, porque transmitir e liderar é um ato de muita responsabilidade. Até porque Deus disse a Jeremias: eu vos darei pastores. Exatamente. Com sabedoria, com inteligência. E aqui eu quero levantar uma pergunta. Há muitos jovens a nos assistir, muitos deles estão completamente perdidos, sem saber o que fazer. Quais são os passos que o jovem deve dar para conquistar academicamente, profissionalmente, para ter uma vida bem-sucedida, para se tornar um Dr. Venceslau, para se tornar uma Valmara da vida, sem negligenciar os princípios da palavra? Olha, primeiro, já disse, não negligenciar os princípios da palavra, isso pressupõe dizer conhecer os princípios. Exatamente. Conhecer o princípio pressupõe dizer estudar, aproximar-se e relacionar-se. Portanto, eu não vou negligenciar os princípios caso não conheça os princípios. Eu primeiro preciso conhecer, porque os princípios elas vão servir como muros, barreiras que a gente levanta como defesas da nossa vida no dia a dia, não é? E não fazer isso ou não fazer aquilo acaba sendo depois algo muito benéfico, inclusive para a proteção. Isso é um aspecto fundamental. Estudar a palavra, conhecer a palavra, relacionar-se e buscar, né? Isto é um aspecto. Um outro aspecto que eu também vou buscar na Bíblia tem a ver com o trabalho ou a dedicação. Persistência, resiliência e excelência. Todo jovem, mas todo jovem que se colocar numa posição de persistência é um pouquinho do ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se nós mapearmos o que é o resultado desta Angola, o resultado da geração que está acima de nós, é uma geração muito resiliente, muito persistente, que não desistiam na primeira curva, que não lamentavam, não choravam. Eu diria assim, a postura de uma mamã zungueira aplicado num jovem é um sucesso garantido. Porque a força da mamã zungueira às vezes já não dá para fazer muito e intelectualmente não desenvolveu tanto para fazer muito. Agora imagine aquela força, aquela resiliência que ela tem de acordar todos os dias e sustentar uma família por conta daquela banheira que ela carrega todos os dias na mão de um jovem que tem mais força, que tem muito mais conhecimento. Então seria assim uma bomba, não é? Então a vida fácil deve ser abandonada e deve-se trabalhar sem lamentar e reclamar muito. Nós somos frutos, quando digo nós, essa geração, frutos daqueles que não lamentaram muito, não choraram muito, mas persistiram e fizeram muito. Então era um conselho assim de forma clara. Queres sucesso? Primeiro, entenda que o deserto pressupõe isso. Eu trago aqui analogias, né, como a forja, né? Gosto da analogia da forja, como é feita uma espada. E aqui a espada romana, aquela espada letal, aquela espada forte. Fogo, água,
martelo, né? Colocar no fogo, Uhum. martelo, Uhum. água. Uhum. Fogo, martelo, água. Então temos que ter uma geração que entenda que há uma necessidade, primeiro, dessa construção do ser para depois ter e não querer ter sem ser. E o que é que acontece? Muita gente tem, mas não tem, não são, não é? Tanto lhes dão isso, dão aquilo e acabam não sendo. Então, mais vale trabalhar primeiro numa estrutura em que a pessoa cresça, a pessoa se torne e depois passe a ter acesso. Por isso é que nós dizíamos que o dinheiro de sacrifício é respeitado. E essa geração vai tendo muitas vezes dinheiro fora daquele ambiente do sacrifício, então desvalorizam certos ganhos. Então é mais ou menos isso. Vou, Mara, com relação a essa Com pergunta. relação ao sucesso, não é? Que é algo que todo mundo busca e Exato. anseia. Mas uma coisa que muitas pessoas cometem um erro é de separar o sucesso do propósito. Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, se és um jovem e tens um pastor como referência, diz eu quero ser como esse pastor. Por quê? Porque ele está no propósito. Mas se estiveres no mundo, eu quero ser como essa pessoa. Por quê? Porque ele está no propósito. Então, o que nós não entendemos é que é o propósito que gera sucesso. Exatamente. É impossível você estar caminhando no propósito de Deus e não ser relevante. E quando digo relevância, não necessariamente fama Exato. alto escalão, mas às vezes uma mãe que o seu propósito é mesmo nutrir a família, se preocupar e estar preocupada e ser responsável de que cada filho vai cumprir o seu propósito. Essa mãe é como referência, essa mãe impacta, essa mãe influencia nas decisões. Tem, se calhar, alguém, uma tia da escola que todo mundo vai buscar conselho, todo mundo busca a senhora uma situação e tem sempre uma palavra de sabedoria. Essa pessoa, porque sabe qual é o seu propósito, ela gera um certo impacto na área em que ela está. Então, nós acabamos por muitas vezes desassociar o sucesso como resultado do propósito. E nós queremos buscar o propósito de modo aleatório. Ok, Dr. Venceslau tem sucesso na vida. A pessoa acha que é por um negócio, então eu vou fazer esse negócio para ter o mesmo resultado. Mas eu acabo me frustrando por quê? Porque eu não estou não é suposto eu caminhar nessa linha. Eu tenho uma linha que Deus desenhou, que eu tenho que descobrir qual é a minha linha, e andar nessa linha eu aí vou obter o sucesso como resultado, porque eu estou a gerar impacto, tem influência e acaba por servir a sociedade de algum modo e agradando a Deus. No meu caso, quando eu conheci a Deus, uma das coisas que o Senhor assim me permitiu viver foi ser Miss Angola, e eu não percebia porquê. Eu não percebia, para mim não fazia sentido porque que o Senhor me permitiu viver uma coisa daquelas. Se aos olhos de muitas pessoas aquilo era errado. Não é? E com o tempo eu fui percebendo que o Senhor me meteu em posições de destaque para ser influência, onde não há luz, onde não há palavra de verdade. São aí os montes de influência, né? Exato. E eu tive a oportunidade de ter encontro com pessoas e poder ser essa influência. Encontros com muitas vezes não foram gravados, não foram publicados, foram coisas que o Senhor permitiu fazer em secreto. O Senhor permitiu usar a minha vida para influenciar a vida de outros. E eu consegui ver a bondade de Deus. E às vezes não é só naquilo que eu vivi, é nas pessoas quem eu alcancei. E nós às vezes não entendemos isso. Não entendemos os mistérios de Deus, a maneira de Deus trabalhar. Então aquilo foi o propósito que Deus preparou para mim, foi caminhar. Aquilo que Deus preparou para mim, foi caminhar. Mas se alguém de fora visse, eu também quero ser Miss, sem perceber exatamente aquilo que o Senhor estava fazendo no secreto, pode se frustrar. Exatamente. Então, o ponto de tudo é qual é o nosso propósito em Cristo? Qual é o meu propósito em Cristo? A busca. Estamos a chegar no final e não vamos sair daqui sem aquilo que é a fórmula mágica do mito de líder. Cada um vai escolher alguém para fazer a sua pergunta final. Eu vou escolher o pastor para lhe fazer a seguinte pergunta. Pastor, se Jesus viesse nos visitar hoje em Angola, na tua perspectiva, em 1 minuto, nos vai dizer o que é que acha que ele iria elogiar e o que é que ele iria criticar, quer para uma geração do Enzo e quer para uma geração
Nossa. Ok. Em 1 minuto. Uau. O Enzo vai escolher quem vai fazer a pergunta e esse é o mito da líder. Acho que para a geração do Enzo, a crítica de Cristo seria: vocês dedicam mais tempo nas telas do telemóvel do que na minha presença. Yeah. Arrependei-vos. Yeah. Yeah. Seria para a geração do Enzo. Para a nossa geração, e nós estamos a falar para os cristãos, certo? Certo. Para a nossa geração seria: vocês querem se tornar relevantes a todo custo sem a minha presença. Yeah. Então, resumindo, E hoje o elogio? Antes de resumir, o que é que deveria elogiar na geração do Enzo e o que é que deveria elogiar na nossa geração? o elogio que Cristo faria a essa geração, olhando para a juventude cristã, seria aquilo que João escreveu, né? Eu vos escrevo porque vocês são fortes e a palavra de Deus habita em vós. A geração do Enzo é uma geração que busca Deus de forma intensa. E quando eles mergulham na palavra, parece que eles decoraram toda a Bíblia. É uma geração que está ávida por aprender a buscar a Deus. Eu acho que esse seria o elogio de Cristo. Uau. Para a minha geração, ou para a nossa geração, acho que o elogio que Cristo faria é o facto de nós sermos a geração. É um elogio, mas também com alguma reticência. A nossa geração é a geração que mais abre igrejas. Yeah. E quanto Eu mais... quero ter mais vezes aqui comigo o pastor. É uma geração em que o evangelho cresceu de forma rápida, as igrejas se propagaram. E quanto mais igrejas abrem, mais probabilidade das pessoas se converterem a Cristo. Só que nem sempre essa velocidade da abertura da igreja significa que estamos a avançar o reino, estamos a expandir o reino. Então, é um elogio com uma reticência, né? É uma geração muito ávida em fazer a obra, abrir as igrejas, tem muitas igrejas. Há já muitos jovens a entrarem por ministério, a se tornarem pastores. Uma geração preocupada com o reino, mas descuidada na fidelidade da palavra. Então, esse é o nosso problema. Nós abrimos muitas igrejas, mas não estamos muito preocupados com a fidelidade da palavra. Benção. Vomar. Quem que vai escolher para fazer a pergunta? Doutor Venceslau. Não queria fazer essa pergunta logo em casa? Não. Vamos lá. Se fosses o único líder de referência para a sociedade, qual seria um aspecto que tu trabalharias para a próxima geração, para formar os próximos líderes? Eu trabalharia o aspecto da ouvir a Deus, saber ouvir a Deus, renúncia e obediência. Porque não basta saber ouvir. Tem que saber ouvir e obedecer. E a obediência muitas vezes leva-nos à renúncia. Porque eu posso obedecer sem estar a renunciar. Quando digo renúncia, aquilo que nos dói. Eu acho que aqui traz um grande avanço do ponto de vista espiritual. Quando uma pessoa combina esses 3 elementos. Bom. A palavra de Deus vai dizer que a fé vem Pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O que eu pressupõe dizer que pessoas que ouvem, que leem a palavra, são pessoas que ouvem, e quando ouvem a palavra, o campo da fé avança. Então, a nossa vida começa quando Deus fala. Então, já ouvi muita gente. Uau, isso é muito interessante. Que Deus nossa vida começa quando Deus fala. Uau. Aí começa a nossa vida. E já ouvi muita gente dizendo assim, Deus falou comigo. Por meio de uma palavra, Deus falou comigo. E daí? Então, mais do que Deus falar contigo, há uma necessidade de obedecer. E essa obediência pressupõe uma renúncia. Então, no fundo, é o que nós temos vindo a trabalhar hoje em dia com a Escola da Codvi, é injetar um
uma dimensão, levar a pessoa a edificar os estudantes numa dimensão de estar numa posição de obediência para ouvir, não só ouvir, como obedecer aquilo que está ouvindo. Isso aqui pressupõe muito avanço da prática. Ok. A minha pergunta vai para a Valmar. Fale para mulheres. Como gerenciar o conflito entre ser alguém relevante e ter um esposo que também é relevante e ainda assim contribuir para a visão do esposo e abdicar aquilo que você construiu ao longo da tua carreira? Uau! É bem interessante essa pergunta. Eu lembro-me que uma vez um homem de Deus chegou na igreja e deu uma palavra profética, Exato. assim, de um modo muito privado. E ele me disse, tu vais casar, eu te vejo em mesas de muita relevância e é por causa do homem com quem tu vais casar. Ok. Primeiro, uau! Mas depois, como nós dizemos, aquela coisa, veio uma coisa, eu questionei a Deus, por que precisa de ser através de um homem? E eu depois entendi por quê. Exato. A Bíblia, nós hoje temos debates e até dentro da igreja, desnecessários, que a Bíblia por si só termina e elimina esses debates. Quando a Bíblia fala da Bíblia, da mulher do Provérbios 31, ela fala de uma mulher completa. Ela é uma mulher que tem voz, mas ela é uma mulher que também se submete. Ela é uma mulher que edifica, mas também sustenta o que é edificado através do seu parceiro. Exato. Ela é uma mulher completa. E nós é que queremos fragmentar essa mulher, dar opções a essa mulher. Ou tu és muito bem sucedida aqui, ou tu és aqui, não podes ser na totalidade. Mas a Bíblia traz essa mulher na totalidade. Então, é a dependência de Deus. Porque qual é a nossa referência? A não ser a palavra. Exato. Então, é a dependência de Deus, de ter a capacidade de me submeter. E isso também tem a ver com casamento, não só de pessoas, mas de propósitos. De eu conseguir me submeter, estar debaixo de uma visão, né? Caminhar com essa visão, apoiar essa visão, sustentar essa visão e não esquecer daquilo que o Senhor também me confiou. E como é que eu não esqueço? Para além de caminhar naquilo que o Senhor me confiou, ter um parceiro que acaba por ser uma plataforma para me permitir caminhar naquilo. Amplificar aquilo que o Senhor me deu. Porque às vezes os nossos parceiros as nossas escolhas acabam por matar aquilo que nós carregamos. Então, é mesmo dessa dependência do Senhor e que acabo por conseguir conciliar ser esse apoio, essa auxiliadora que é o primeiro chamado da mulher. Quando Deus chama a mulher, forma a mulher, não é? Ou traz a manifestação da mulher, é com a intenção dela ser esse auxílio para o homem. Exato. E isso acaba por ser muito ofensivo para muitas mulheres, mas elas não entendem essa profundidade. Exato. Para eu ser o auxílio de alguém que tem uma certa influência, eu tenho que ter uma certa capacidade. Exatamente. Então não é qualquer coisa, não é o secundário, mas é o sustento de uma visão que o Senhor quer levantar. Então é mais por aí. É saber que o meu norte é a palavra, que a Bíblia apresenta uma mulher completa, ela não é uma mulher fragmentada, ela não é uma mulher de opções. Sobrou pro Enzo. Sobrou para mim. E falamos muito de obediência na nossa geração. Ninguém fez ainda a pergunta. Pastor, a pergunta para o Enzo. Foi isso? Sim. Ok. Vou fazer uma pergunta com base num princípio que eu escrevi no meu livro. Eu considero como primeiro princípio que escrevi: não corra atrás de sucesso. E o primeiro princípio que eu escrevi para as pessoas se tornarem relevantes é: o sucesso deixa pistas, corra atrás delas. Uau. Quais são as pistas que você observa no Dr. Venceslau e na Valmar que vão te ajudar a se tornar uma pessoa bem-sucedida? Acho que é batota, porque eu acompanho e conheço muito bem Exato. o Dr. Venceslau e a Valmar. E o Dr. Venceslau um dia disse-me para mim, olhou para mim muito sério e disse: Enzo, desde que eu aprendi a ouvir e a obedecer à voz de Deus, eu nunca experienciei nenhuma derrota. Uau. Então, a vitória, ela está atrás de uma... ela está diretamente submetida a uma obediência. Uau. E a quem é que você deve obedecer? A voz que você ouve. Uau. Então, para ouvir a voz, você tem que estar conectado. Pessoas. Então,
Já respondi, agora eu vou estender a minha pergunta. que, Como estamos sem tempo, como escolha uma estamos sem, pessoa e como faça estamos a sem tua tempo, pergunta. e a minha é para a Valmara, porque falamos muito de construção, falamos muito de obediência, de disciplina, falamos de sucesso, e nós conseguimos ver uma pessoa que renunciou ao sucesso por entender que existe algo maior. Exato. Que renunciou aos palcos, que é o que nós jovens hoje estamos muito à procura. A fama, né? Então, o que é que fez isso? O que é que causou isso? O que é que ativou isso? Para hoje a Valmara poder viver o que vive, como vive, graças a uma obediência. E casar do jeito que ela casou. Enzo, se alguém te disser o contrário, vai te mentir, mas essa área que eu vivi, esse sucesso, essa fama, é vazia. Uau. É vazia. Não há propósito aí. É individualista, é vazia, não tem propósito. E quando nós não temos propósito, vamos caminhar até um certo limite. Por isso é que tu vês muitas pessoas com disponibilidade de muitos bens, de muita coisa, mas acabam por fazer coisas que você se pergunta, mas com tanto dinheiro, com tanta disponibilidade, você foi fazer isso, você tirou a vida, você está perdido nas drogas. Por quê? Porque é uma dimensão vazia. Então eu cheguei a um ponto em que eu comecei a me questionar: por que eu faço isso? Por que eu quero isso? Por que eu tenho isso? E foi aí que eu conheci a Deus. E quando você conhece ao Senhor, você se encontra com o teu Criador, você encontra o teu propósito, e aí você encontra propósito de tudo. E quando você tem esse encontro, não há mais nada que te leve para a dimensão que você já esteve, porque não faz sentido. Você encontra a vida. E às vezes até pode ser muito controverso, porque, mas ela tinha tudo, ela tinha conhecimento. Eu não conheço ninguém, por acaso tive a oportunidade de ver testemunho de outras misses, modelos, que tiveram a mesma conversão, a mesma transformação, a mesma jornada que eu, que encontraram Deus nessa procura, nessa necessidade de busca de algo maior e com maior sentido. Eu não conheço nenhuma delas que voltou para aquilo que era fama. Eu não conheço nenhuma delas que tenha necessidade ou tem falta daquilo que tinha. Porque aquilo é vazio. Eu acho que por isso é que muitos, quando encontram, até se tiverem que renunciar, perder, seja o que for, entendem que aqui há propósito e isso aqui, nós renunciamos, é vazio. Doutor Venceslau, preciso que me conceda a honra de fazer a última pergunta para si. Baseado naquilo que a Valmara estava a dizer. Uau. Eu ouvi um pastor dizer que sucesso sem Deus é um sucesso vazio. Uau. E no meu livro Não Corra Atrás de Sucesso, eu escrevi 7 princípios. E o último eu considerei como o maior de todos os princípios, que é a graça de Deus. E a minha pergunta é, doutor Venceslau, com base naquilo que construiu hoje, nas empresas que tem, os ambientes que frequenta, as portas que se abriram para a sua vida no mundo empresarial, qual é o impacto da graça de Deus em tudo isso? Olha, a graça não se explica. Graça é mesmo graça. Mas assim... E como as pessoas devem fazer para acessar essa graça? Vamos lá chegar e obrigado. Mas assim... Esse assunto me torna muito sensível, pastor. Me torna muito sensível. Porque Deus às vezes leva-nos a determinados ângulos, a determinados cantos da vida. E nos dá aí uns grandes que hoje para a gente poder despertar e ver que é mesmo só a graça dele. Eu sou muito desqualificado para tudo o que vivo. Muito desqualificado. E o impacto da graça de Deus começa exatamente ali. Pelo facto de ser desqualificado demais. Por exemplo, por ter uma empresa na área do IT, que hoje é o que é a facu. Desqualificado por quê? Porque nunca estudei informática, nunca... Enfim, mas Deus deu-me uma graça nesse campo de ter obedecido, e eu conto a história de como é que isso surge. Foi uma obediência escrupulosa naquilo que eu estava tendo como entendimento, na caminhada com Deus, e hoje a faculdade é o que é. Pronto, temos um facto.
O ecossistema em que eu estou envolvido, eu precisaria ser gestor de formação, contabilista, economista. Eu sou jurista. Eu sou jurista. Não sei se dá para perceber. Percebo. Não que seja leigo, mas que a minha parada seriam leis. Mas estamos dentro de um ecossistema. Hoje eu sou presidente do LIDE Angola. E eu aceitei porque veio um versículo na minha vida quando o João Dória, um gentleman, um homem que eu conheci no Brasil. Para não passar despercebido, fala só em poucos minutos o que é o LIDE. O LIDE hoje perde para o Fórum Econômico Mundial. É a segunda maior organização empresarial do mundo. Uau. Estamos em 5 continentes, com uma representatividade em termos de empresas muito grande, onde a ideia principal é exatamente uma plataforma que vai linkar empresários nos seus variados setores. Não é? Nós temos vários setores de atuação, desde saúde, educação, mineração, oil and gas, enfim, muitos setores. E estando no LIDE, você tem essa plataforma de acessar outras redes de contacto, expandir os seus negócios e termos aqui relações bilaterais com os maiores dos maiores players possível que possas imaginar. Uau. Por exemplo, nós vamos ter aqui o lançamento em Angola no dia 13 de agosto. Só a lista dos empresários que vêm para falar do agronegócio é uma lista gigantesca. Nós temos a maior empresa do mundo de exportação de proteína. Vai estar conosco. Nós temos a maior empresa de maquinarias agrícolas do mundo. Vai estar conosco. Enfim, esta é a facilidade que você tem de acessar e conectar estando no LIDE. Então, nós perdemos tão somente para o Fórum Econômico Mundial, né? Depois, como segunda instituição com maior representatividade e peso no mundo, é o LIDE. E eu acesso o LIDE pela graça de Deus. Numa mesa de reunião, e assim como vos digo, o Sherman Dória, no caso eu, disse: és tu, não é outra pessoa. A pessoa que nós estamos à procura, és tu. Assim mesmo, numa mesa, num encontro com outro objetivo, longe de ser. Foi mesmo assim. Então, Deus é que me coloca, Deus é que faz acontecer. Mas a pergunta é, por que é que Deus não faz acontecer em qualquer pessoa aí na esquina? Então, esses requisitos é que é fundamental e vale a pena partilhar. Mas o único campo, e termino com isso, onde Deus mais trabalha a sua graça, é na intenção do coração das pessoas. Você pode fazer, assim, ter bilhões e fazer muita coisa. Mas se for fruto de um coração mal intencionado, esquece. Acredita que vai ser peso atrás de peso. E às vezes você não tem recursos, às vezes você não tem. Mas a intenção do teu coração no pouco, Deus sonda, Deus vê. E por isso é que ele vai dizer que achei Davi, homem segundo o meu coração. Posso fazer mais uma pergunta sobre o Chess? A pergunta é: a graça de Deus nos coloca em ambientes em que nós nunca sonhamos nem imaginamos na vida. Conquistamos palcos, começamos a ganhar dinheiro. A pergunta é: como empresário consciente que está no topo pela graça de Deus pode devolver toda essa glória que conquistou no mundo empresarial, todo o dinheiro que conquistou no mundo empresarial para o avanço do reino? Sabendo que nada que você tem é teu. Essa é uma consciência que você tem que ter. Eu tenho um amigo que é governante neste país, alguém que eu cresço muito andando com ele e vice-versa, né? A gente é uma brasa um para com o outro, mas eu cresço muito andando com ele. Uma vez ele disse-me assim: Venceslau, no meu gabinete eu tenho tudo que eu tenho no meu gabinete cabe numa caixa vazia. O dia que me exonerarem eu vou pegar tudo, vou colocar na caixa e vou embora. Quer dizer, uma mentalidade que não está agarrado ao cargo. Entendes?
aquilo marcou-me profundamente e carrego isso. Por quê? Porque muitas vezes eu digo assim, nós não temos o meu propósito, não existe isso. Eu tenho que partir do pressuposto que o propósito não é meu. Eu parto do pressuposto que é uma vontade de Deus, é um propósito de Deus, e eu sou o coração disponível para materializar aquilo que Deus quer que seja materializado nesse tempo específico. Quando eu entendo que não é meu, eu saio desse ambiente egocentrista, onde o dinheiro é meu, o que compro e faço o que eu bem entender. Mas quando eu entendo que eu sou mordomo e tudo que eu estou a ter acesso está parando na minha mão, eu entendo, por um lado, que é por uma questão de mordomia do avanço do reino. 2, é para trabalhar para um galardão maior. 3, entender que o meu coração nunca pode estar no dinheiro, porque o tesouro, o meu maior tesouro está no céu. Então, a consciência e, acima de qualquer coisa, a expectativa do porvir na nossa vida. Exatamente. As pessoas, os cristãos, têm se esquecido muito disso. Exatamente. Que nós, a qualquer momento, o porvir pode bater a tua porta. Exatamente. O vir pode bater na nossa porta a qualquer momento. E nós queremos viver comparando os nossos anos na quantidade de dinheiro que nós temos. Se tens $1 milhão, vês que é muito dinheiro, acha que também vais viver muito tempo. tanto tempo. Mas a expectativa de porvir na nossa vida é de que a qualquer momento ela pode bater na nossa porta. Então, o nosso coração está onde a gente coloca o nosso tesouro. Então vou colocar no céu e tudo que eu for fazendo. E termino com o seguinte: aprendi muito cedo, meu amado, mas muito cedo, com um tio que é dos meus maiores mentores, Gomes Bonda. Nunca me disse, mas de tanto andar e observar, não há um dia que meu tio não pegava ou não pega dinheiro para dar no segurança, para dar não sei o quê. Não há um dia que ele não faça isso. Que não há ajudar a família, não há. E eu fui aprendendo muito nisso. O que é que eu vim depois entender? Trata-se da semeadura. Não tem como querer ter se você não semear. Então a gente colhe aquilo que semeia. Queres ter dinheiro? Entrega primeiro, dá primeiro. Então hoje nós estamos muito perdidos naquilo que nós vamos ter, e a Bíblia nos diz e traz um ensinamento profundo. Terminamos com isso. Exatamente. Certa vez Jesus olhou num homem muito rico, mas muito rico. Pense num cara rico. Nos dias de hoje nós chamaríamos ele de Elon Musk. É rico, partiu os celeiros, aumentou a riqueza de uma forma tremenda que não imaginas. Deus olhou para ele e lhe chamou de tu és burro. O rico tolo, insensato. Como é que Deus olha para alguém nos parâmetros dos dias de hoje, um homem que tem muito dinheiro, e Deus trata esse homem de burro? Porque este homem depositou toda a sua segurança no dinheiro. Ele expandiu, diz o texto da parábola, que ele expandiu os seus celeiros, e quanto mais ele acumulou, então ele descansou a sua alma. Ele disse: agora vou descansar minha alma porque eu tenho muito. E a palavra diz que Deus diz que tu és um burro. Não vai ser depois da manhã, não vai ser o próximo mês, não vai ser o próximo ano, não vai ser a próxima semana, nem vai ser amanhã. Hoje mesmo eu vou requisitar a tua alma. O que pressupõe dizer que quanto mais dinheiro você tiver, se você depositar sua segurança no dinheiro, acredita nisso que eu te vou dizer. É a primeira morte da prosperidade. É a primeira morte da tua alma. É a primeira morte do teu relacionamento com Deus. Meus amigos, esse foi o Meet the Leader. Nós estamos felizes porque vocês conseguiram ficar até o final. Sigam, apertem ali para poderem subscrever, enviar os links a mais pessoas para não perderem esse conteúdo riquíssimo. Está na nossa página da CodeV. Entrem, partilhem, deixem os vossos comentários e atenção, façam-nos crítica para melhorarmos. O meu muito obrigado para o pastor Daniel, que abraçou o desafio de estar aqui conosco. Muito obrigado. O Enzo, que chegou hoje de Lisboa,
o nosso muito obrigado por ter chegado e estar aqui conosco para honrar o compromisso. Sentimos-nos, de certa forma, privilegiados por termos aqui uma pessoa que abandonou os seus afazeres, comprou o bilhete de passagem, veio para Angola para participar de um podcast e vai voltar já amanhã. Eu quero estar no teu nível, Enzo. Quero estar no teu nível. Muito obrigado. Este é o Mito de Líder, onde você senta para responder os questionamentos e, acima de tudo, também fazer-nos o questionamento. Uma conversa aberta com Venceslau e Valmara. Este foi o nosso Mito de Líder.